Olá, inscritos do canal Espada de Miguel, sejam bem-vindos. Vamos falar hoje de horóscopo egípcio. A cultura egípcia. A cultura egípcia ela é datada de 3.000 a.C., né? E os egípcios se encontram instalados no Nordeste africano. Eles são responsáveis por incríveis edificações reverenciadas por sua beleza até hoje, como as pirâmides e os templos. Também são reconhecidos pelas suas belas esculturas e pinturas que resistiram por mais de 5.000 anos. Parte dos segredos contidos nessa cultura, inclusive sobre os faraós, foram descobertos, sobretudo com o entendimento dos hierógrafos. Então, os hierógrafos permitiram muitas descobertas, mas ainda tem muita coisa a ser descoberta. Calendário egípcio. O conjunto do saber oculto estava confinado, naquela época, né, aos grandes templos, e uma pequena fração das pessoas tinha contato com ele. Sabe-se que os egípcios eram bastante desenvolvidos em astrologia, tendo suas premissas muito correlacionadas com a religião. Ou seja, a religião ainda influenciava muito nos conhecimentos de astrologia naquela época. Em 2769 a.C., um sábio chamado Imhotep criou o calendário dos egípcios, que já possuía 365 dias e era dividido em 12 meses, com muitas semelhanças com o nosso. Mas, no entanto, tanto a disposição desse calendário como o número de estações do ano era diferente, porque para eles não tinha inverno. Calendário egípcio e o signo do zodíaco. Diferente do que estamos acostumados, o ano egípcio se iniciava no dia que a estrela Sirius aparecia no horizonte de Mênfis. Mênfis é a mais antiga capital dos egípcios, que era a cidade dos faraós também. E esse dia é o dia 16 de julho. Então, por isso, o horóscopo egípcio, vocês vão ver que ele começa nessa data, no dia 16 de julho. Baseado nesse calendário, astrólogos egípcios construíram um zodíaco, segmentado em 12 casas, correspondentes aos signos, com cada um deles regido por um deus ou uma deusa. Desse modo, cada divindade imputa características próprias a cada um dos signos. Então, cada mês é regido por um deus ou uma deusa, e com cada mês tem as características próprias daquele deus. Então, essa aqui é a relação da data do nascimento com o deus, né? Então, Bastet, ele é de 16 de janeiro até 15 de fevereiro. O Taueret, ele é de 16/2, né, de fevereiro até 15 de março. O Sekhmet é 16 de março até 15 de abril. O Ptah, 16 de abril até 15 de maio. O Tot é 16 de maio até 15 de junho. Isis, de 16 de junho até 15 de julho. Ra, nascidos, né, entre 16 de julho e 15 de agosto. Neit, 16 de agosto até 15 de setembro. Maat, 16 de setembro até 15 de outubro. Osíris, 16 de outubro até 15 de novembro. A deusa Hathor, de 16 de novembro até 15 de dezembro. E Anubis, de 16 de dezembro até 15 de janeiro. Vamos falar um pouquinho agora de cada signo, né? Vamos começar pelo Ra. Ra era a deusa do sol, considerada a divindade mais influente e prestigiada pelos egípcios. Sua origem vem de vários mitos. Uma vertente indica que ela nasceu de um lótus florido que, ao amanhecer, abre suas pétalas para fazer nascer o sol, e na parte da noite as fecha, fornecendo guarnição para o mesmo. Uma outra vertente, uma outra perspectiva, diz que ela apareceu no céu como uma ave fênix. Então existem essas duas
vertentes sobre o surgimento desse mito. Quais são as características desse signo, né? Os nascidos, né, sob esse signo possuem os atributos de força, poder e são criativos. São extrovertidos, têm muita energia e se mostram como excelentes líderes. Adoram lidar com as circunstâncias difíceis, sobretudo gostam de ultrapassá-las. Como aspecto negativo, não sabem perder. Da mesma forma que o Sol, podem se achar o centro do universo, com tudo girando ao seu redor. Quando são contrariados, podem desabar na tristeza e na depressão. No entanto, quando esse período passa, eles retornam com seu brilho natural. Próximo signo, né, é o signo de Neith. Neith era considerada a deusa da caça, simbolizada por um cão. Sua função era de proteger os demais deuses e suas habitações. Era conhecida como a que abre caminhos, o que demonstrava seu ofício era de acompanhar os indivíduos pelo reino dos mortos. Outra vertente versava que Neith protegia os trabalhos domiciliares, os tecelões e também a educação infantil. Sua representação é parecida com a de Anubis, mais feminina. Assim, tinha cabeça de chacal ou de cão. Certos mitos reportam que ela é vista como uma deusa de muita sabedoria. Agora a característica do signo, né? Os nativos desse signo possuem muita capacidade de avaliação, senso de organização e paciência. São indivíduos práticos, cuidadosos e atentos a pequenos detalhes, por terem a característica de vigilância. Utilizando o lado positivo, conseguem atingir segurança e serenidade, aspectos que valorizam muito. Podem perder o equilíbrio, sobretudo, porque nem sempre conseguem fornecer o valor certo, adequado às coisas. Um conselho para as pessoas desse signo é não focar exageradamente nos mínimos detalhes e conferir atenção àquilo que realmente importa. Características do signo Maat. Maat é considerada a deusa da verdade, da justiça e do discernimento da realidade. Ela era filha de Ra, que é o Sol, como a gente falou, com um pássaro que, apaixonado pela luz e pelo calor do sol, acendeu pelos seus raios e acabou falecendo, queimado por seus raios. Neste instante, uma das suas penas se perdeu no ar e essa pena acabou dando origem a Maat. Possui uma relevância muito grande por se tratar da pena que Anubis, o julgador dos mortos, utilizou para avaliar o coração dos indivíduos que estavam se dirigindo para o além. Sendo a deusa do equilíbrio, cuidava da união entre o Alto e o Baixo Egito, simbolizando a força da união e as vantagens da justiça. Agora a característica do signo. Os nativos desse signo têm uma destacada habilidade de observação e sabedoria para conceber a harmonia ao seu redor. Possuem temperamento simpático, são afetuosos com desenvolvido senso de estética. Caso saibam usar de maneira correta, o senso natural de justiça que têm, podem se tornar até famosos e serem muito estimados. São considerados como ativos e sábios. Qual que é o problema, né, desse signo, né? Eles geralmente têm dificuldade em fazer suas próprias escolhas. Então, às vezes, precisam da opinião de terceiros para encontrar segurança naquela decisão que eles estão tomando. O progresso na sua vida passa por aprender a realizar suas próprias escolhas. Vamos falar agora de Osíris. Osíris é um dos mais relevantes mitos da cultura egípcia. Ele é reconhecido como rei dos deuses, aquele que inseriu a civilização no país, retirando a mesma da miséria e da ignorância. Ele era irmão e marido de Ísis. Reinava com justiça, no entanto, seu irmão Sete tinha muita inveja dele. Sete armou uma armadilha e matou Osíris, partindo seu corpo em pedaços. Contudo, Ísis conseguiu unir cada parte e com seus poderes místicos fez com que Osíris ressuscitasse. Depois disso, os dois deram origem a Horus, o filho, né, de Ísis com Osíris. E caberia a Horus se vingar de Sete. Após grande batalha, Horus venceu Sete e se tornou o rei dos deuses e da terra.
Os nativos regidos pelo signo de Osíris, né, recebem a proteção também de Ísis. Então, por esse motivo, têm emoções e sentimentos muito fortes. Confere a eles também uma perseverança fora do comum. Tem grande alegria e entusiasmo, enfrentam todas as contrariedades e possuem disposição para batalhar por aquilo que querem ou defendem. Por influência de Sete, também são bastante ciumentos. Se não houver controle, podem se encontrar desconfiando de todos. Na tentativa de equilibrar essa tendência, Osíris entrega a eles a intuição, que, se bem usada, pode afastar de circunstâncias ruins. Então, aqui, no caso, a intuição pode ser utilizada, né, pelos nativos desse signo para se relacionarem com pessoas mais confiáveis e evitar que o ciúme seja uma constante nos seus relacionamentos. Característica do signo de Hathor. Hathor era considerada a deusa dos céus, da dança, da música, da alegria, da vaidade e grande sacerdotisa do templo egípcio. Era protetora do amor e dos prazeres. Ela poderia ser representada como uma vaca sagrada ou como uma mulher que tem cabeça de vaca, ou ainda uma mulher com cabeça de vaca. Também pode aparecer como uma rainha com orelhas de vaca ou com uma coroa tendo 2 grandes chifres com o disco do sol na posição central. Pode aparecer também com um chocar. Essas são as representações que ela pode aparecer. Quais são as características? Os nativos desse signo são bastante sensuais, né? E possuem grande capacidade de amar. Tem grande jovialidade, ela é persistente, ela permanece, e a alegria do sorriso está sempre presente nessas pessoas. A grande dificuldade desse nativo está nos possíveis aborrecimentos que se apresentam, o que podem atrapalhar o seu bom humor. Os indivíduos desse signo estão sempre quase felizes. No entanto, se ocorrer um pequeno problema, eles já se sentem muito mal. O grande conselho para esse signo é aprender a conviver com as coisas da vida real e entender que a alegria precisa estar presente em todos os instantes. Vamos agora com as características do Anubis. Anubis é o deus que possui a cabeça de chacal. Considerado o guia dos falecidos, conduz a alma no decorrer da última viagem. E era o responsável por aquilatar o que a pessoa fez na balança da verdade. A gente até falou, né, já anteriormente. Dando o seu parecer. Mediador entre as coisas do céu e da terra, era conhecido como Deus severo e impiedoso. Também era o guardião de Ísis e ajudou no renascimento de Osíris. Ele, além de cuidar do corpo de Osíris no período noturno para que Sete não chegasse perto, ajudou nos medicamentos que ajudaram a reviver Osíris. Quais são as características desse signo, né? Possui grande força de vontade, grande inteligência e paciência. Consegue dirigir o seu destino e alcançam êxito em suas atividades. No entanto, o sucesso demora a bater na sua porta. Então, ou seja, eles conseguem chegar nas vitórias e no sucesso. Só que isso costuma chegar um pouco tarde para esses nativos. Como ele é o senhor do tempo, ele atrasa todas as realizações. Apesar de seus nativos serem fiéis a seus intentos, possuem muita ambição e orgulho desmedido, o que pode levá-los ao egocentrismo e à falta de modéstia. Caso lidem bem com essa possibilidade, a obstinação natural e o senso de justiça correto podem ultrapassar qualquer fase e obstáculo da vida. Então, os nativos desse signo precisam se preocupar com a ambição e o orgulho, né, fora de controle, e continuar trabalhando com seu senso de justiça e obstinação, que eles vão conseguir chegar ao sucesso. Característica do signo Bastet. Bastet era a divindade que simbolizava o poder dos benefícios dos raios solares. Era uma das esposas de Ra, sendo a deusa dos gatos selvagens, sendo considerada muito rápida e vigorosa. A mitologia conta que ela era responsável por defender Ra da serpente maldita, chamada Apep, onde eram travadas lutas em todas as noites no decorrer da sua passagem pelo reino da escuridão. Era considerada uma divindade muito prestigiada em procissões no rio Nilo. Normalmente é uma deusa simbolizada como uma mulher com cabeça de gato, tendo um chocalho numa das mãos e um cesto na outra.
Os nativos desse signo são indivíduos bons, humanitários, gentis, diplomáticos e muito leais. Possuem a força dos raios do sol e estão destinados a trabalhar pelos menos favorecidos. São muito independentes e gostam de carinho, mas a preferência é por manter uma certa distância, conservando a sua liberdade e realizando somente o que querem. Geralmente, os nativos desses signos são bem alegres e engraçados, adoram brincar e possuem ótimos dons para trabalhar no cinema ou no teatro. Possuem um caráter rebelde e é preciso cuidar para que essa rebeldia não vire uma rebeldia sem sentido. Vamos falar agora das características do signo Taueret. É considerada a deusa da fertilidade, que protege as mulheres no período de gravidez e dos nascimentos de seus filhos. Foi representada como a fêmea do hipopótamo. Segundo o mito, quando era submergida, pegavam o seu corpo e submergiam no rio Nilo, as águas se elevavam e provocavam as enchentes, que são tão importantes e eram tão importantes para o povo egípcio para que as terras se tornassem mais férteis e propícias para a agricultura. Desse modo, era responsável pela riqueza e colheitas abundantes. Protegeu uma das rainhas mais célebres do Egito, Hatshepsut. As pessoas desse signo têm grande sensibilidade e intuição. São predispostas a assuntos esotéricos, mágicos, astrológicos e místicos. Têm grande bondade e habilidade de compreensão, perceptível nos olhos dessas pessoas, que exibem um olhar doce e muito profundo. Precisam desenvolver a sensibilidade para que pessoas próximas sejam beneficiadas, bem como a sociedade ao seu redor. Precisam evitar o gasto energético exagerado, procurando aproveitar as coisas no seu instante certo. Vamos falar agora do Sekhmet. Sekhmet era a deusa do poder, da guerra e da força, responsável por derrotar os inimigos de Ra e do faraó. Apontada como o olho do sol, simbolizava o poder de destruição de seus raios. Um mito diz que Ra desejava ensinar algo para a humanidade e enviou Sekhmet para colocar-se ordem no planeta. Quando Sekhmet chegou, ficou com tanta raiva do que viu que acabaria destruindo todos os seres da terra. Mas Ra precisou intervir e deixou a deusa bêbada, o que diminuiu o ímpeto dela. Os egípcios comemoram esse dia que foram salvos. Ela é representada como uma mulher com cabeça de leão, tendo uma coroa com disco solar. Quais são as características desse signo? Possui consciência da própria força, tem alta vitalidade e potência física. Possui grande magnetismo, fascinando as pessoas ao seu redor. Tem grande senso de organização e muita energia para iniciativas corajosas, inovadoras e aventureiras. Precisam cuidar dos excessos e dos impulsos incontroláveis. Se isso não ocorrer, podem destruir todas as coisas ao seu redor. Isso só foi equilibrado quando ela se casou com Ptah, que inventou a técnica e era o deus da criação, que é o próximo deus que a gente vai falar dele. Características do signo Ptah. Ele é o deus da fertilidade masculina, excelente mago, criador das coisas que há no mundo, senhor das serpentes e dos peixes. Simboliza as forças criadoras espirituais, tido como grande construtor. É considerado o deus dos artesãos e arquitetos, ligados às construções de materiais em pedra, protetor dos pintores, carpinteiros, escultores e pedreiros. Quais são as características desse signo? São indivíduos de temperamento firme, pacientes e perseverantes. Possuem talento para as artes e para tudo que estiver ligado com a construção de objetos. Para se chegar à felicidade, precisa focalizar os atributos para a consecução das coisas que possuem valor espiritual e que levem a sentimentos harmônicos e belos. Caso eles não façam isso, podem se converter em indivíduos sem realização e que estão sempre insatisfeitos. Na questão amorosa, se tornam felizes se conseguem atender a sua exigente habilidade sexual. Vamos falar agora de Thoth. Thoth é um dos principais deuses egípcios, simbolizado por um homem que tem a cabeça de Ibis, a ave divina.
Possui muitas atribuições, no entanto, a primordial é de ser o senhor das palavras, inventor da escrita e criador da fala. Ele se tornou o deus do tempo e das medidas, criador de todas as ciências, e teve uma função muito importante no mito de Osíris, por ter sido o advogado do deus assassinado, né, e de seu filho Horus. Qual que é a característica desse signo? Possui grande capacidade comunicativa e uma profunda e acelerada inteligência. Possui uma dupla natureza nervosa que se altera regularmente. Estão sempre ativos, inventando tarefas para fazer ou coisas para falar. Podem ser frios como a luz da lua e não se consolidam em um amor perene. Pelo contrário, eles gostam de voar de galho em galho, buscando experiências, coisas diferentes, distintas, né, gostos distintos, e se adaptam muito facilmente às novas sensações. Vamos falar agora de Ísis. Ísis era irmã e esposa de Osíris. Possuía lugar de destaque entre os deuses egípcios. De acordo com a lenda, os 4 primeiros irmãos se casaram. Então, Osíris se casou com Ísis e Sete casou com Néfertis. Mas o que aconteceu? Osíris traiu Ísis com Néfertis e ela ficou grávida, o que deixou Sete com muito ódio e desejo de vingança. Aquela parte que eu falei lá que Sete, né, assassinou Osíris foi por causa disso. Quando a criança nasceu, foi abandonada no deserto, mas Ísis acabou resgatando a criança, mesmo sabendo que o marido a tinha traído. O nome dessa criança é Anubis. Quando Sete se vingou, Ísis trouxe Osíris de volta à vida e iniciou o treinamento com Horus, para que pudesse enfrentar Sete para vingar, né, o pai, recuperando o poder de seu pai. Horus venceu graças à ajuda da sua mãe, que é Ísis. Qual que é a característica desse signo? Tem grande sensibilidade e ótima imaginação. Possui grande instinto de mãe ou de pai, preparado sempre para ajudar os necessitados. São afetuosos e compreensivos com relação a outros indivíduos. Adoram a vida em casa e são bastante sentimentais. Por serem sentimentais, têm grande dificuldade em lidar com aborrecimentos. Possuem um potencial mau humor que pode surgir em momentos em que as situações fogem do seu controle. Assim, acabam se retraindo e se tornando antipáticos. Essas são as referências utilizadas para o trabalho. Eu agradeço a todos, muito obrigado e até o próximo vídeo.